Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Estão mesmo, gente? Respondendo assim, eu fico até desconfiado. Vocês estão bem, gente? Amém. Viu a diferença? Às vezes a gente tem que pressionar um pouquinho, né? Tô achando que o som tá baixo. Estão me ouvindo bem aí atrás? Então, um retorno aqui. Posso virar um retorno aqui? Glória a Deus. Agora sim. Meus irmãos, por favor, pegue a palavra de Deus. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui em Campo Grande, visitar os irmãos. Não me recordo quando foi a última vez que eu estive aqui, mas, segundo o Leonardo, acho que foi ano passado, né? Acho que foi novembro. Foi novembro. Isso aí. Não, ficou linda, maravilhosa. Glória a Deus por isso. Me alegro demais em ver o desenvolvimento da igreja aqui em Campo Grande e de ver a igreja crescendo. Louvado seja Deus por isso. E sempre bom estar aqui com vocês. Minha esposa está aí comigo também, meus filhos, meu motorista particular. O Emerson, coitado. Toda vez que eu venho para Campo Grande, a missão é dele me trazer aqui. Eu estou sem carro, aí eu sempre preciso de alguém. E aí o Emerson tem se disponibilizado, para a glória de Deus, em me trazer até aqui, para cultuar a Deus junto com vocês. Pelo jeito, todo mundo que está aqui eu conheço. Tem alguém que eu não conheço? Não, todo mundo eu conheço, né? Qual é o seu nome, irmão? Oi? Carlos Magno. Deus abençoe, tá, meu filho? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 7. Agora que eu vi esse microfone fininho aqui, eu tô vendo esse cabo fino aqui, eu falei, ué, gente, que cabo é esse aqui? Agora que eu vi o microfone. São cheios de treco-treco aí. Hebreus capítulo 7. Nós iremos ler somente o versículo 4. Mas iremos fazer a exposição do versículo 4 até o versículo 28. Vamos encerrar hoje o capítulo 7. Ok? Carta aos Hebreus capítulo 7, versículo 4 diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Amém? Vou ler outra vez. Considerai, pois, como era grande a esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, a Ti toda honra, glória, louvor, majestade para todos sempre. Ó Deus, nós nos reunimos aqui nesta manhã de domingo para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, meditar nela, porque precisamos, carecemos, necessitamos de sermos fortalecidos por ela. Queremos crescer, Senhor, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através do ensino da sua palavra. Por isso eu te peço, fala conosco de forma clara, de forma concisa e de forma poderosa. E que saiamos daqui no mínimo diferentes para a glória do teu nome. Oramos pelos nossos irmãos, pela liderança da igreja em Nova Iguaçu, pelo irmão Diogo que estará ministrando a palavra, que o Senhor o capacite, que o Senhor dê sabedoria, calma, para que ele possa expor a palavra de acordo como ela é, simples, profunda e verdadeira, para a glória do teu nome, Senhor. Alimenta a tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem sentar, por favor.
Na semana passada, o irmão Diogo esteve aqui, pregou os versículos 1 e 3, 1, 2 e 3 do capítulo 7. Eu também preguei esses versículos lá em Nova Iguaçu. E vale a pena recordar alguns detalhes para que todo o restante do texto que nós iremos ler, ele faça sentido. Porque se nós não acompanharmos o mesmo raciocínio, os blocos desse capítulo, eles ficam esparsos e a compreensão ela fica debilitada. O assunto que o autor aos Hebreus está tratando aqui no capítulo 7, na verdade é o assunto que ele havia iniciado desde o capítulo 4. Ele começou a falar de Melquisedeque no capítulo 4, mas percebeu a lentidão de compreensão e a letargia dos seus autores ao compreenderem coisas mais profundas. Então ele para o seu argumento, ele para o assunto, faz algumas exortações. No capítulo 6 ele faz 2 exortações, e aí então no capítulo 7 ele retoma o assunto que ele havia interrompido no capítulo 4, que fala acerca de Melquisedeque, esse homem misterioso, que fazendo uma leitura mais detalhada, mais cuidadosa, você consegue compreender com clareza quem foi Melquisedeque e o que Melquisedeque representa. Do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 7, o autor vai dizer que Melquisedeque, ele era rei e também era sacerdote, algo que era impossível naquele período. Não havia na lei de Deus uma ordem para o rei exercer o papel de sacerdote e o sacerdote exercer o papel de rei, cada um na sua função. Nenhum homem, nenhum ser poderia ter em si os 2 ofícios. E nós citamos vários exemplos na Bíblia de homens que quiseram usurpar o cargo e acabaram sofrendo as consequências. O rei Uzias foi um, tentou oferecer incenso no templo sendo rei, se fazendo sacerdote, acabou adquirindo uma lepra. Saul foi rejeitado por Deus porque não teve paciência de esperar Samuel chegar na batalha e acabou oferecendo sacrifícios e também foi rejeitado por Deus porque usurpou um cargo. Ele, vamos dizer assim, ele ultrapassou as 4 linhas da Constituição. Não era obrigação do rei fazer sacrifícios, mas do sumo sacerdote. E aí nós vemos em Zacarias, capítulo 6, uma profecia que dizia que no Messias, em Jesus, os 2 ofícios teriam harmonia. Então Melquisedeque aponta para Jesus, porque Melquisedeque, além de ser rei de Salém, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. E em Jesus nós temos esses 2 ofícios como profetizado em Zacarias 6. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas também é sumo sacerdote. E ele, no versículo 4 do capítulo 7, ele pede que os seus leitores considerem isso que ele vai falar agora, junto com aquilo que ele já falou. Por isso que no versículo 4 ele diz: considerai, ou levem em consideração, prestem atenção, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ao contrário do que muitos pensam, esse texto aqui, ele não fala do dízimo em si. A ideia aqui não é tratar da importância do dízimo ou da legalidade do dízimo, não, o intuito não é esse. O intuito não é tratar sobre o dízimo, o intuito aqui é tratar da pessoa do Senhor Jesus. E por que ele faz questão de se aprofundar na pessoa e na obra do Senhor Jesus? Porque, é claro, fica evidente no texto que os cristãos ou os judeus que se converteram ao cristianismo, porque essa carta ela foi direcionada a judeus que haviam abandonado o judaísmo e se convertido ao cristianismo. Mas por conveniência e por pressão da sociedade, muitos estavam retornando ao culto judaico. O problema do autor não é com o judaísmo em si. O problema do autor é com o culto judaico. Porque, segundo o autor,
Em Cristo, toda aquela liturgia cultica do Antigo Testamento, ela se torna inútil. Porque tudo aquilo que era feito no templo apontava para Jesus. Tudo que o templo representava apontava para Jesus. Então, tudo aquilo que ia acontecer no templo, na antiguidade, era só uma sombra daquilo que havia de vir. Então, em Cristo, encontramos a perfeição cultica que era praticada no judaísmo no Antigo Testamento. Então, ele vai fazer com que os seus autores considerem isso, prestem atenção. E a ideia dele é fazer com que as pessoas olhem para Jesus de uma maneira diferente. Olhem para Jesus com reverência, não com irreverência. E eu acredito que hoje há uma falha gigantesca de muitos cristãos com relação ao senhorio de Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra. Nós muitas vezes tratamos o nosso Salvador, Cristo, como um colega de trabalho, como uma pessoa comum ou uma celebridade, um artista. Irmãos, Cristo não é uma celebridade. Cristo não é o nosso colega de trabalho. Cristo não é o nosso amigo da rua. Cristo é o nosso Senhor. Ele é Rei dos reis. Ele é o sumo sacerdote. Então, diante dessa pessoa, desse Rei, o nosso comportamento em relação a Ele tem que ser diferente. Nós temos que ter reverência diante da pessoa de Cristo. Quando você vai a um tribunal, em um julgamento, está lá o juiz sentado de toga, você não se comporta de qualquer maneira diante do juiz. Você chama o juiz de excelentíssimo, meritíssimo. Você trata ele com o devido respeito, com o devido temor. E por que diante de Cristo, aquele que morreu para te salvar, você se comporta de qualquer jeito? Por que você trata Jesus de qualquer maneira? Diante de Cristo, nós não temos que ser irreverentes. Nós temos que ser reverentes. Temos que ter reverência. Ao dobrar o joelho e pronunciar o nome Cristo, isso já tem que trazer no nosso interior temor. Tem que trazer no nosso interior reverência, respeito máximo. Nós não podemos tratar a pessoa de Cristo e a obra dele de qualquer maneira. E a ideia do autor aqui é fazer com que os leitores entendam quem de fato é Jesus. E se eu perguntar para você hoje, quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? Como perguntaram, como o próprio Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos, olhou para os discípulos e disse: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é Elias. E Jesus pergunta: mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E você conhece a resposta que Pedro deu para Jesus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o reconhecimento que ele deu. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que te revelou. Porque para alguém declarar quem é Jesus e reverenciá-lo, essa pessoa só consegue fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Porque senão ela não consegue reverenciar Jesus. E a ideia é fazer com que os autores reconheçam Jesus, entendam quem é Jesus, entendam a superioridade de Jesus e se esqueçam de toda aquela liturgia cultica do judaísmo, porque tudo aquilo já ultrapassou, porque aquilo apontava para algo maior. E aqui ele vai usar a imagem de Melquisedeque como símbolo para apontar para Jesus e a superioridade de Jesus. Do versículo 4 ao versículo 10, ele vai falar da supremacia do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque não tinha pai, ou melhor, diz o texto que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha início de dias, nem fim de dias. Não é porque ele era um ser espiritual, ou uma teofania, não, ou um anjo, não. Os judeus sempre gostaram muito de genealogia. Fulano que é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano, e por aí vai. E ele diz que esse Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha início nem fim de dias, porque ninguém sabia a história desse homem. Ninguém sabia quem eram os seus familiares, de onde ele veio,
para onde ele foi depois, quando morreu. Não havia certidão de óbito para saber onde ele morreu. Não sabia quem eram seus filhos, se ele havia tido filhos, se ele tinha descendentes, ninguém sabia. Por isso que ele faz questão de dizer que esse homem não tinha nem início de dias e nem fim de dias, mas ele era semelhante ao Filho de Deus e permanecia sacerdote para sempre. E esse sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio que era perfeito. E você vai entender isso aqui, eu vou ler o texto com você. Confesso que a carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 7, ele é um capítulo muito rebuscado. Tem muitas palavras teológicas que são complicadas para a compreensão, e por isso eu dividi esse capítulo que nós iremos ler em alguns blocos, e vou tentar aqui explicar para você com mais clareza, com a maior clareza possível, ok? Então vamos ler o versículo 4 em diante, do versículo 4 até o versículo 10, diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Eu vou criar aqui com vocês uma imagem, para que vocês compreendam com mais clareza isso aqui. E vou fazer algumas perguntas também, para ficar um pouco mais interativo. Por exemplo, primeira pergunta: quantas eram as tribos de Israel? Quem sabe? Levanta a mão. Quem não sabe quantas eram as tribos de Israel? Levanta a mão. E quem não levantou a mão é porque não sabe nada? Vou perguntar então, quantas eram as tribos de Israel? 12 ou 13? 13. Vamos lá. Preste atenção aqui. Quantos filhos Jacó teve? 12 filhos, ok? Um dos filhos foi parar onde? No Egito. Quem foi esse filho? José. José teve quantos filhos? Quais são os seus nomes? Manassés e Efraim. 11 com mais 2, 13. A confusão é porque uma dessas 13 tribos, ela foi separada para um serviço. A herança dela, todas as 12 tribos receberam uma herança. Era a terra de Canaã. A terra foi dividida e cada tribo recebeu a sua propriedade. Mas a tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus para cuidar de uma terra diferente. Foi separada para cuidar do templo e do serviço no templo. Os meratitas, os gersonitas e os coatitas. Essas tribos, elas foram separadas para cuidar, ou melhor, essa tribo, a tribo de Levi, ela foi separada para cuidar do templo. E você só podia ser sacerdote, sumo sacerdote, se você fosse da tribo de Levi. Obrigatoriamente você deveria ser da tribo de Levi, ok? 12 tribos de Israel. Agora vamos retornar um pouquinho. Abraão, ele gerou um filho. Qual o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac gerou um outro filho. Qual o nome do filho de Isaac? Jacó. Jacó gerou os 12 filhos. E desses 12 vieram mais 2, Manassés e Efraim, que deram origem às 12 tribos de Israel. Ok? Então preste atenção. Quem é maior de todos esses?
Quem é maior, Abraão ou Isaac? Abraão. É Isaac que pedia a bênção a Abraão. Quem é maior, Isaac ou Jacó? Por isso que Jacó pedia a bênção a Isaac. Quem é maior, os 12 filhos ou Jacó? Por isso que os 12 filhos pediam a bênção. Ok? E esses 12 filhos, eles cuidavam do templo. Agora presta atenção no argumento que o autor aos Hebreus está utilizando. Ele está dizendo que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque. E se Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque, quem é maior? Abraão ou Melquisedeque? Melquisedeque. Então, se Melquisedeque é maior e recebeu o dízimo de Abraão, isso quer dizer que todos os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, a tribo de Levi, todos esses, tendo como Abraão como representante, também pagaram o dízimo para Melquisedeque. Então, Levi, a tribo de Levi, que recebeu a ordem de receber dízimos, em Abraão estão pagando dízimo. Então, Melquisedeque é maior do que todos eles. Cara, esse argumento aqui é espetacular. Essa construção teológica que o autor faz aqui, ela é perfeita. Para deixar claro que Melquisedeque é maior do que todos eles, isso quer dizer que se Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus é maior do que todos eles. Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Isaac, do que Jacó e maior do que as 12 tribos de Israel. E que todos esses homens deram dízimo e reconheceram, porque dar dízimo, pagar o dízimo, é uma forma de reconhecimento a uma autoridade. Volto a repetir, a ideia do autor aqui não é falar sobre dízimo, mas mostrar que aquele que recebeu dízimo é um homem que teve a sua autoridade reconhecida. E Melquisedeque teve a sua autoridade reconhecida porque recebeu de Abraão e de todos os descendentes de Abraão que vieram depois um reconhecimento de autoridade e de superioridade. É isso que ele está dizendo do versículo 4 até o versículo 10. Considerem isso. É isso que ele está fazendo com os leitores. Considerem isso. Considerem, se Abraão pagou dízimo para Melquisedeque, é óbvio, é evidente que Melquisedeque era maior do que Abraão. Porque sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Não sou eu que peço a bênção ao meu filho. É o meu filho que pede a bênção a mim. Benção, pai. Deus abençoe meu filho. Então a ideia do autor aqui é deixar claro a superioridade de Cristo, tendo como símbolo o Melquisedeque. Se Melquisedeque era grande e Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significa que Jesus é superior a todos eles. Do versículo 11 até o versículo 14, ele vai falar da imperfeição do sacerdócio levítico. Versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebia a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou o serviço do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Qual a tribo que recebeu a ordem de cuidar do templo? Qual a tribo que por lei foi estabelecida por Deus para dar sequência ao sacerdócio? A tribo de Levi. Nenhuma outra tribo recebeu autoridade para gerar um sacerdote ou um sumo sacerdote. Por exemplo, a descendência de Arão, os filhos de Arão, não tinham opção.
Eles já nasciam sabendo que eles seriam sacerdotes. Eles não tinham direito de pensar em outra profissão. Eles foram escolhidos para esse ofício. Mas ninguém da tribo de Judá, por exemplo, da tribo de Efraim ou da tribo de Manassés, de Benjamim, podia se levantar e dizer: a partir de agora, eu serei sumo sacerdote. Porque a lei o proibia de fazer isso. E aí ele está dizendo, se esse sistema fosse um sistema perfeito, o sistema levítico, o sistema sacerdotal, fosse perfeito, não haveria necessidade de se levantar um outro sacerdote. Entenda isso aqui. Talvez você pense assim, mas Deus criou um sistema que não era perfeito? Não. Não é, a ideia não é essa, o pensamento não pode ser esse. Deus criou um sistema para mostrar para aqueles que usufruíam desse sistema que ele não tinha capacidade de purificar pecados de uma maneira definitiva. Por isso que, anualmente, dia após dia, deveriam ser feitos sacrifícios, e sacrifícios, e mais sacrifícios, e mais sacrifícios, para cobrir o pecado do povo. Se esse sistema religioso fosse perfeito, não haveria necessidade de substituí-lo. Era só manter. Na verdade, não teria nem necessidade de Cristo vir ao mundo. Por que Cristo viria se está dando tudo certo? A ideia de Deus é apontar para algo muito maior. Apontar para algo perfeito. Isso aqui é só temporário, isso aqui é transitório. Mas chegará um dia que virá algo, ou um outro sistema que será perfeito, e esse será eterno e completo em si. Não haverá necessidade de mais sacrifícios, não haverá necessidade de absolutamente mais nada. O que virá lá na frente será completamente perfeito. É isso que ele diz. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele o povo se baseava pela lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E o pior, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, porque o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele é de alguma tribo? Sim ou não? Não. Pelo contrário, ele era da cidade de Salém, que é uma abreviação da cidade de Jerusalém, que antes de se chamar Jerusalém, se chamava de Jebus, e que era a moradia dos jebuseus. Então, provavelmente, esse Melquisedeque, ele era um estrangeiro, jebuseu, mas que por algum motivo ou de alguma maneira chegou ao conhecimento desse Deus verdadeiro e se tornou rei e sacerdote desse Deus verdadeiro. E ele não era da tribo de Levi. Está falando, se ele não é da tribo de Levi, nem da tribo de Judá, por que então que ele era sacerdote? Olha aqui o texto. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? De lei. Ou seja, para se levantar um outro sacerdote que não procedesse da tribo de Levi, obrigatoriamente a lei deveria ser mudada. Vou dar um exemplo para você. O regime aqui no nosso país, o regime brasileiro, é o regime presidencialista. Ok? Nós temos um presidente, não é parlamentarista, não é monarquia, é presidencialista. Nós temos uma lei, uma constituição, que diz que o sistema é presidencialista. Alguém pode se levantar no nosso país e dizer, a partir de agora eu sou o rei desse país? Porque a lei proíbe. Mas se de repente decidissem mudar o regime de presidencialismo para monarquia, obrigatoriamente deveria mudar o quê? Mudar a lei. Se não mudar a lei, não é possível mudar o regime. E é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Se mudou da ordem levítica para a ordem de Melquisedeque, obrigatoriamente tem que mudar o quê? Tem que mudar a lei. É isso que ele está dizendo. Eu vou ler outra vez. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Por quê? Porque aquele de quem são ditas essas coisas
pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de... Jesus era da tribo de Levi? Não. Jesus era da tribo de Judá. Então ele não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Mas o Salmo 110, no versículo 4, diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que mudou o sacerdócio. Compreende? Aí há um problema em João 17, por exemplo. Porque Jesus, como sumo sacerdote, que intercede pelo povo, porque esse era o papel do sumo sacerdote, o que ele faz em João 17? Ele faz uma oração. E ele ora por aqueles que creram nele e por aqueles que haveriam de crer. Como sacerdote, ele orou pelo aquele povo que estava com ele presente naquele momento, e orou por todos aqueles ao longo da história que iriam acreditar nele, iriam crer no seu nome. Ele é rei e ele também é sacerdote. Não porque ele é da tribo de Judá, mas ele é sumo sacerdote porque ele é da ordem de Melquisedeque. Vamos continuar a leitura. Versículo 15. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção aqui. Como é que funcionava no templo, no sacerdócio, na ordem levítica? Todo sacerdote que se levantava, ele tem um limite de dias. Ele morria. Não era eterno. Quando um sacerdote morria, imediatamente ele era substituído. Morria o próximo, ele era substituído. Morria o próximo e também era substituído. E assim sucessivamente. E o que o autor está arguindo aqui, o que o autor está questionando ou pressupondo aqui, é que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque todos aqueles homens que foram sumos sacerdotes e foram sacerdotes, todos eles morreram. Morria e entrava outro no lugar. Morria e entrava outro no lugar. Mas o sacerdócio de Cristo não. Porque ele entrou no Santo dos Santos, o véu se rasgou, e lá ele está por toda a eternidade. Porque morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Eu acho que é isso que muitas vezes o cristão se esquece, irmãos. Jesus está vivo. Ele é uma pessoa. Isso não pode ser esquecido por nós em nenhum momento da nossa vida. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Você sabe o que é um sumo sacerdote? Sabe o que o sumo sacerdote fazia? Era lindo o ritual. O ritual do sumo sacerdote, de intercessão do sumo sacerdote, era uma coisa extraordinária. O sacerdote, ele tomava banho naquela bacia de cobre. Ele se santificava, orava. Aí depois ele trocava suas roupas, colocava aquela roupa branquinha, colocava sua mitra com uma placa de ouro dizendo santidade ao Senhor. Colocava o éfode com aquelas 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. E aí depois de todo esse ritual, ele entrava no lugar santo. No lugar santo tinha a mesa com 12 pães da propiciação. Do lado de cá tinha o menorá, que tinha que ficar aceso o tempo todo. Na sua frente tinha um altar de incenso. Ele entrava naquele compartimento e ele enchia aquele altar de incenso. Ele começava a abanar aquele incenso. E a fumaça ia tomando conta do lugar, enchendo. Ele tinha que ir abanando, até o momento em que ele colocasse o dedão no nariz e tentasse olhar para esse dedo mindinho. Se ele não conseguisse enxergar esse dedo mindinho aqui, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Porque diante da presença de Deus, ele tinha que desaparecer. O homem não pode aparecer na presença de Deus. Então, por isso que tem aquela música do Davi Sasser. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É por causa desse momento. E aí ele abria a cortina do templo, aí andava, dava 7 passos
em direção à Arca da Aliança. Tinha a tampa do propiciatório. Ali ele levava o sangue do cordeiro e derramava aquele sangue em cima daquela tampa. E Deus falava com ele ali. Depois ele dava 7 passos de costa, porque ele não podia virar as costas para a presença de Deus. Ele vinha dando 7 passos para trás. Quando ele sentia aqui nas suas costas a cortina, ele abria a cortina e saía. Estava feito o ritual. Era uma coisa linda. Só que ele morria. Ele fazia aquilo durante 30 anos, 40 anos, depois morria, depois era substituído. Só que aí veio Cristo, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Participou de todo esse ritual. Abriu a cortina, como diz o versículo 20 do capítulo 6. Diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entra nesse compartimento chamado Santo dos Santos, abre essa cortina e ali a cortina se abre de vez, por completo, e não se fecha mais. O que Cristo faz é inaugurar um acesso que nós outrora não tínhamos. Dependíamos de um intercessor, de um mediador que era o sumo sacerdote. Agora nós não precisamos mais. Esse acesso foi aberto pelo sacrifício de Cristo, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora todos nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Antes precisávamos de um intercessor, hoje não. Hoje ensinamos na igreja o sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes, porque podemos em Cristo nos encontrar com Deus diretamente, sem nenhum mediador humano, mas temos um mediador que é eterno, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E ele diz que esse sacerdócio de Cristo foi um juramento que Deus havia feito. E ele repete ipsis literis aqui o Salmo 110, versículo 4, que ele diz: tu és, versículo 17, porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele continua, versículo 18, portanto, por um lado, se revoga a lei anterior de ordenanças, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha para mim, a lei, as 613 leis que Deus havia dado para Moisés no Monte Sinai, para a instrução do povo, essas leis tinham o poder de salvar alguém? Sim ou não? A lei tinha 2 objetivos. Essa lei tem 2 objetivos. O primeiro delas é mostrar a santidade de Deus. Porque quando você olha para Deus, você só pode imaginar uma coisa: a pessoa que escreveu essa lei, ela é santa, perfeitamente santa. A segunda coisa que você percebe quando você olha para a lei de Deus é que você não pode ser salvo, porque você jamais conseguiria obedecê-la. A lei mostra o nosso pecado. Eu não sei se você já leu o livro Peregrino, do John Bunyan. Quem já leu esse livro? Leiam, irmãos. Em nome de Jesus, leiam. Tem um capítulo que fala sobre essa questão da lei e da graça. E ele ilustra muito bem esses 2 pontos. Porque algumas pessoas dizem assim: antigamente o povo vivia pela lei e hoje pela graça. Não, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Ele diz assim, na cena, ele diz que havia uma casa suja. A lei é como uma casa toda suja. Imagina uma casa toda suja, cheia de poeira para tudo quanto é lado, e a poeira está impregnada ali. Impregnada. Aí você pega uma vassoura e você começa a varrer essa casa. O que vai acontecer? A poeira vai subir e a casa vai ficar completamente suja. Vai piorar a situação. Não é assim? Como é que você faz para baixar a poeira? Inteligentemente, antes de varrer, como minha esposa faz na escada lá de casa, o que você faz? Joga o quê? Joga água. Quando você joga água, você consegue varrer e tirar toda aquela sujeira. A lei é a vassoura. Porque quando você olha para a lei ela faz assim, ó, com você, ó. Ela levanta a poeira e mostra o seu pecado e a sua sujeira. A água é a graça.
Porque ela vem e limpa toda essa sujeira. A lei, ela olha para você e diz: você é pecador, miserável, condenado à morte e ao inferno, porque Deus é santo. Você não vai conseguir cumprir essa lei. Mas aí você olha para a lei e diz assim: realmente, eu sou pecador. Aí o que a lei faz? A lei, como aio, te pega pela mão e te conduz a Cristo. Ela te leva para Cristo. Quando você olha para a lei e reconhece que é pecador, imediatamente ela aponta para aquele que pode te salvar. Porque aquele que pode salvar é alguém que cumpriu toda a lei, sem falhar em um tio. Porque nele nós encontramos a justiça. Essa é a ideia da lei. Aí você pensa assim: se a lei nunca aperfeiçoou ninguém, nunca salvou ninguém, qual é o papel dela? O papel dela é apontar para Jesus. É apontar, é olhar para você e dizer assim: você consegue fazer isso aqui? Você consegue cumprir isso aqui? Não, não consigo. Mas tem alguém que cumpriu. E esse aqui é justo. E se você crer nele, toda a justiça que ele conquistou na obediência da lei, ela será imputada em você. E aí sim você será salvo. Vamos para o texto. Versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a ordem anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a... meus irmãos, eu não sei se você conseguiu pegar isso aqui, compreender isso aqui. A lei não trazia esperança nenhuma, porque ela não poderia trazer esperança para ninguém. Mas em Cristo nós encontramos uma esperança superior, porque enquanto a lei condena e lança o ser humano no inferno, Cristo nos dá a esperança da salvação e da vida eterna, nos livrando de toda a condenação. Esperança é algo que o mundo não tem. O mundo não sabe o que é esperança, só a igreja sabe o que é esperança. E se eu não viver essa esperança, que cristão sou eu? Não lembro qual foi o assunto, lá em casa, entre a minha esposa e o meu filho, que alguma coisa relacionada à morte, não foi? Uma coisa assim? Ele disse que não, se ele morresse, para ele estava tudo bem, que ele sabia que ele ia pro céu, não tem medo da morte. Minha esposa cobrando meu filho para que ele comesse frutas, porque é difícil criança comer essas coisas, né? Aí ela come, se você não comer, você vai ficar doente e pode morrer. Aí não tem problema não, mãe. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu ia falar o quê? Nada. Não tem medo da morte não. Você vê? Uma criança parece que tem mais esperança do que um adulto. Parece que ele demonstrou mais esperança do que muitos de nós. Eu já perguntei isso algumas vezes na igreja, lá em Nova Iguaçu, não lembro se eu perguntei aqui. Se você estivesse em um avião, esse avião estivesse caindo, lá no oceano, certeza da morte, quais seriam as suas últimas palavras? Não vai responder não, né? Eu estou entendendo. Se você disser para mim que você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu desço aqui e agarro no seu pescoço. Que esperança é essa? Ou você crê na sua salvação e crê que Cristo já te garantiu ela, ou então você não é cristão. Diante de uma situação como essa, é fechar os olhos e dizer: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Porque independente de como você morrer, ou aonde você morrer, ou quando você morrer, você vai para onde? Para a glória. Você vai se encontrar com o seu Senhor. Isso é esperança. Agora, quando você não tem esperança nenhuma, você tem até medo da morte.
Quando você não tem esperança nenhuma, você vive uma vida sem sentido. Sem sentido nenhum. E em Cristo nós encontramos uma esperança superior. Quando eles tinham uma esperança falsa naqueles rituais e na lei mosaica, o autor está dizendo, se vocês voltarem para lá, vocês estão abandonando a esperança. Vocês estão trocando uma mansão, que é Cristo Jesus, por uma casa de pau a pique. A diferença é gigantesca. Vocês estão rejeitando a Cristo, estarão rejeitando também a Deus. Versículo 20. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Sabe o que é um fiador? Hoje ainda tem muito isso, né? Vamos supor que você vá alugar uma casa, um prédio comercial, um galpão, seja lá o que for. Algumas empresas, elas pedem, ao invés de pedir depósito, tem umas que pedem depósito e pedem fiador também. O fiador é alguém que garante a dívida. Porque se você não pagar, não tiver condições de pagar, aquele que se responsabilizou por você vai pagar a dívida por você. E o que o autor está dizendo é que Deus jurou. Ele fez isso com juramento. Que em Cristo nós teríamos garantias. Cristo seria o nosso fiador, o nosso garantidor. Isso ferve no meu coração. Porque eu sei que eu não tenho condições nenhuma de pagar nada para Deus. Eu não tenho condições nenhuma de alcançar a minha salvação. Nós vínhamos conversando num carro sobre algumas pessoas que são pessoas muito boas, entre aspas, né? Pessoas que evitam brigas, pessoas que evitam conflitos, pessoas que, se fosse possível, tiraria a roupa do seu próprio corpo para dar para outra pessoa, pessoas que estendem a mão para ajudar, pessoas que são compreensivas, mas que nunca se renderam aos pés do Senhor Jesus. Essas pessoas, quando morrerem, elas vão para onde? Vão para o inferno. Vão para o inferno. Ah, mas elas eram tão boas. Toda boa obra que não esteja ancorada com fé em Cristo Jesus não traz salvação para ninguém. Se boas obras e bondade fosse o suficiente para a salvação, não haveria necessidade de Deus enviar o seu Filho na terra. Cristo não precisaria vir. Era só Deus falar assim: sejam pessoas boas que vocês irão para o céu. Ele não precisaria pegar Cristo, seu Filho, e entregar aqui para homens ímpios, o condenarem injustamente, o torturarem e o pendurarem em uma cruz. Não haveria necessidade disso. Era só cada um procurar fazer aquilo que acha bom, e estava tudo certo. Mas não foi isso, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos um fiador, alguém que garante a salvação por nós, porque nós não temos condições nenhuma de garanti-la, de segurá-la, de conquistá-la com as nossas obras ou com os nossos atos de bondade, ou supostos atos de bondade. Precisamos de alguém para nos salvar. Precisamos de alguém que pegue na nossa mão e diga: vamos, eu te conduzo, eu faço você encontrar-se com Deus no Santo dos Santos, porque eu entrei uma vez, e sou eterno, e sou o sumo sacerdote eternamente. Eu posso conduzir a Deus. Sem Cristo ninguém consegue se aproximar de Deus. Mas vocês já perceberam que o problema das pessoas não é com Deus?
A maioria das pessoas que, se você perguntar se você crê em Deus, elas vão dizer sim, eu creio em Deus. O problema delas é com Jesus. Só que elas não entendem que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode dizer que crê em Deus, mas se você não tem Jesus, você está condenado. Você pode dizer que crê em Cristo, você pode dizer que crê em Deus e tem fé em Deus, mas se você não crê em Jesus, você está perdido. Você está perdido, porque Ele é o nosso fiador, é o nosso garantidor. Do versículo 23 até o versículo 28, vai falar da perfeição do sacerdócio de Cristo, e eu termino aqui. Versículo 23 diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente, não é parcialmente. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Cristo que te resgatou. Esse é aquele que está sentado à destra de Deus, governando os céus e a terra, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, imutável e que pode nos salvar totalmente. Ele não salva por parte, como dizem os nossos irmãos arminianos, com a teologia da presciência. Dizem que o homem pode resistir à graça, e dizem que a graça de Deus alcança o ser humano, abre os olhos do ser humano, dando a ele livre-arbítrio para escolher se ele quer ou se ele não quer Deus. Isso é uma loucura total. Porque imagina, você está em trevas, completamente em trevas. Aí vem o Espírito Santo de Deus, abre os teus olhos para enxergar a beleza de Cristo. Abre os teus ouvidos, tira os tampões dos seus ouvidos para ouvir a verdade do Evangelho. Tira das trevas e coloca você na luz. E aí, depois que você está na luz, você diz: não quero mais a luz, quero voltar para as trevas. Tem cabimento uma coisa dessa? Jesus contou uma parábola. Ele disse que um homem uma vez encontrou no terreno um tesouro muito grande. E o que ele fez? Ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno, porque ele sabia da preciosidade que ele havia encontrado, que os pais da igreja chamavam da teologia da beleza de Cristo. É algo incomparável. Quando os seus olhos são abertos pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, e você enxerga Cristo como verdadeiramente Ele é, não há possibilidade de você retroceder e dizer para Ele: eu não quero você. Porque a beleza de Cristo é tão grandiosa, tão poderosa, tão maravilhosa, tão inigualável, que você só sente vontade de ir ao encontro dela, abraçá-la e nunca mais largá-la. Quando você se encontra com o verdadeiro Cristo, porque tem Cristo que as pessoas entregam aí e vendem, que é um Cristo falso. Quando você se encontra com o Cristo das Escrituras, a beleza dele, ela tem o poder de entorpecer você de uma maneira maravilhosa e saudável, ao ponto de você correr para Cristo, abraçá-lo e nunca mais abandoná-lo.
Por isso que o autor está dizendo que quando esse sumo sacerdote salva, ele salva totalmente. Ele perdoa todos os seus pecados. Os pecados que você cometeu no passado, os pecados que você cometeu hoje, no presente, e os pecados que possivelmente você irá cometer no futuro. Isso é salvar por completo. Vou te salvar agora. Mas se você der uma vacilada no meio do caminho, eu te tomo essa salvação. Isso não é coerente com as Escrituras. Isso é extremamente leviano. Eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação. E por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque aquele que morreu na cruz por mim, ele é perfeito, venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E se ele está vivo, ele me promete vida eterna também. Por isso que essa salvação é total. E é só mediante a obra de Cristo. Sem Cristo ninguém pode ser salvo. Ninguém, absolutamente ninguém. Não adianta Allan Kardec, não adianta Buda, Maomé, guias, caboclos, orixás, nenhum deles tem condições e capacidade de conduzir você até Deus. Ninguém. Só Cristo Jesus. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma única vez, por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Escute uma coisa, anualmente, o sumo sacerdote, ele reunia com todos os homens no templo, todos os homens no pátio, e aí ele pegava um cordeiro sem mácula, sem defeito, um cordeiro perfeito, pegava aquele cordeiro, degolava aquele cordeiro no altar, o sangue daquele cordeiro, ele era derramado no altar, e aí o sumo sacerdote pegava um pedaço de madeira, e na ponta desse pedaço de madeira, ele colocava uma planta chamada isopo, que parece uma esponja. Ela absorvia aquele sangue, encravava aquela madeira naquele isopo, girava assim no altar para umedecê-la com o sangue, e ele espargia aquele sangue sobre o povo. E todos aqueles homens ao pé do altar, de branco, todos eles de branco, aquele sangue era salpicado nas suas vestes, e aquelas vestes, elas eram retiradas, dobradas e colocadas numa mala e levadas de volta para casa. Quando o homem que estava ali representando a sua família chegava em casa, ele levantava aquela roupa e dizia: olha, que o sangue do cordeiro está sobre a nossa casa, o nosso pecado foi perdoado, Deus nos deu uma nova chance de viver diferente. Isso era feito anualmente. Era necessário todo ano matar um cordeiro, todo ano, para a remissão dos pecados ou para a cobertura do pecado do povo. Só que o autor aos Hebreus está dizendo que isso não é mais necessário, porque Cristo, além de ser o sumo sacerdote, ele também é o cordeiro que foi entregue como sacrifício eterno. Mesmo sendo homem, humano, 100% Deus, eterno, ele se colocou como sacrifício, e através do seu sangue, o seu povo foi resgatado e perdoado de todos os seus pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios. E aí eu vejo gente dizendo assim: você tem que pagar o preço. Que preço que eu tenho que pagar? O preço já foi pago. O que eu tenho que fazer, o meu papel, é viver uma vida santa, buscar ser santo, porque o nosso Deus é santo. O que eu preciso fazer é me afastar do pecado, abandonar as velhas práticas, lutar para viver em santidade. Antes eu não tinha poder para lutar contra o pecado.
Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá força para lutar contra o pecado. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho hoje capacidade de olhar para o pecado e dizer não. Com muita luta. Porque cada ano que passa, eu vou me despojando do velho homem e vou alcançando a perfeição em Cristo Jesus. Se você já é cristão há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e os seus comportamentos não mudaram, tem alguma coisa errada com você, você precisa rever os seus conceitos. E hoje, ceia do Senhor, é um dos momentos especiais. É o momento em que você vai olhar para dentro de você, pegar os seus olhos daqui e colocar ele aqui, e meditar. O que eu preciso mudar? O que ainda me impede de ser santo? Porque o Deus que eu sirvo é santo. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o meu intercessor, é o meu sumo sacerdote, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que eu preciso fazer para ser mais parecido com Ele? Preciso mudar. Pedir a Deus para te ajudar a lutar contra esse mal. Porque enquanto você luta aqui, Cristo já lutou na cruz como um cavaleiro solitário contra os principados, as potestades e as ordens malignas, e venceu. E está vivo intercedendo por nós como sacerdote, como sumo sacerdote. Versículo 28, para eu terminar. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e se coloca de pé, por favor. Em Cristo nós encontramos o sacerdócio superior à ordem levítica. Em Cristo nós encontramos o fim daquele sacerdócio inútil, e nele encontramos a perfeição, porque Ele é eterno. Esse sacerdote é único, esse sacerdócio é perfeito, e nele temos uma esperança superior. Se você morresse hoje, para onde a sua alma iria? Às vezes, eu trabalho no shopping, e a bancada onde eu trabalho é bem assim, em frente ao corredor do shopping. E às vezes eu fico sentado na minha bancada, meditando, e eu fico vendo as pessoas passarem para lá e para cá. E eu me pergunto, será que essas pessoas, em algum momento da vida, elas pensam na eternidade? Será que elas pensam em Deus? Será que elas pensam em Cristo? Eu não sei se você sabe, mas a eternidade, ou o entendimento da eternidade, é algo intrínseco, algo que Deus gravou no nosso interior. Em algum momento da vida o homem vai pensar na eternidade, mas será que ela associa essa eternidade a Cristo? Porque essa eternidade a gente só conquista por meio dele. Sem ele todos nós estamos perdidos. Todos nós. E se você morresse hoje, para onde você iria? Para onde iria a sua alma? Eu tenho segurança em dizer que eu tenho um rei que cuida de mim. Eu tenho segurança em dizer que eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim diante de Deus. Eu tenho segurança em dizer que eu tenho um sumo sacerdote que me deu acesso direto a Deus. A Igreja Católica vai dizer que você precisa, primeiro, buscar o Papa ou o Padre e confessar os seus pecados para o Papa ou para o Padre, porque eles são os mediadores. Foi um dos pontos que Lutero levantou contra a Igreja Católica.
o sacerdócio de todos os santos. Todos nós temos acesso a Deus, em Cristo Jesus. E podemos orar a Deus diretamente e chamá-lo de Pai, de Deus, de Senhor, de Rei e de Sumo Sacerdote. Onde está a sua esperança? E uma pergunta que eu fiz quando eu preguei no capítulo 6, aonde você tem ancorado a sua alma? Feche os seus olhos e vamos orar.